Parecer conjunto das Comissões de Economia e Finanças e Constituição e Poderes. A apreciação do veto ao projeto de lei legislativo 013/2016. Relatores: Marcel Rota Simon e Roberto Carlos Iope. Orientação do voto: contrário ao veto por maioria. Ementa. Parecer do veto do prefeito municipal ao projeto de lei legislativo número 013/2016. O senhor prefeito municipal vetou o projeto de lei legislativo número 013/2016, que torna obrigatória a divulgação prévia através dos veículos de comunicação, bem como levar ao conhecimento de quaisquer espumosense interessado de todas as licitações e ou dispensas da mesma. O projeto foi apresentado pelo vereador Leoberto Cumim no ano de 2016, sendo o veto apresentado em janeiro de 2017, durante o recesso parlamentar, motivo pelo qual ficou suspenso para apreciação no início do período legislativo ordinário. O senhor prefeito basicamente fundamenta seu veto invocando a tripartição dos poderes, ou seja, que a matéria em questão somente poderia ser apresentada em projeto de sua iniciativa, não cabendo ao legislativo tal prerrogativa. Além disso, refere que é competência da União fixar normas gerais sobre licitações e contratos, sendo que o projeto estaria criando normas neste sentido. Assim, haveria nítida tentativa de usurpar a competência dos entes ao dispor sobre a organização administrativa e normas gerais acerca de licitações e contratos, motivos que impediriam a sanção do projeto e pelos quais o mesmo foi vetado. É o relatório. Senhores vereadores, ao contrário do afirmado no veto, o projeto em questão não é de competência exclusiva do Executivo, e muito menos se está adentrando em sua esfera de competência, pois unicamente visa fazer com que o poder público municipal de Espumoso dê maior divulgação e transparência a todos os atos licitatórios, independente da modalidade exigida. Não deverá haver nenhum prejuízo à legislação vigente, especialmente à Lei Federal 8666, de 21 de junho de 1993, muito menos esta legislação sobre licitações e contratos. Destina-se sim a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, procedendo e julgando em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa, os quais estão esculpidos na Constituição Federal. A justificativa apresentada refere que é um projeto de lei para realmente determinar aos administradores a transparência da administração e dar condições a todos os espumosenses interessados em saber de todos os atos da administração, dando igualdade de conhecimento para participar. A justificativa do projeto refere que é para dar oportunidade a muito mais cidadãos em ter conhecimento prévio de todas as licitações e dispensas da mesma, de acordo com a Lei 8666, de 21 de junho de 93. Com isso, todos sairão ganhando, especialmente a administração pública, que poderá aumentar o leque de fornecedores, obtendo mais economia e qualidade. Se denota que vários projetos como estes estão tramitando em outras câmaras de vereadores, sendo um projeto para realmente determinar aos administradores a transparência da administração e dar condições a todos os espumosenses interessados em saber de todos os atos da administração, dando igualdade de conhecimento para participar. Foi aprovado na Câmara Municipal de Goiânia o projeto de lei que amplia o processo de transparência nos contratos e contas da Prefeitura. Autor do projeto defende que a medida é um avanço democrático na fiscalização das compras realizadas pela Prefeitura, pois disponibiliza acesso aos editais, contratos, valores e pagamentos. Além de políticas públicas e ações de cidadania e inclusão social, a evolução de nossa legislação federal, especialmente o direito ao acesso à informação, previsto pela Lei Federal 12.527 de 2011,
o Decreto Federal número 7.724 de 2012, Lei Complementar número 101 de 2000, Lei Complementar número 131 de 2009 e Decreto Federal 7.185 de 2010 não estão consolidados em nossa administração pública e mostram que o poder público não só tem condições, mas também obrigação de legislar e fazer avançar a transparência pública, seja ativa, com iniciativas do poder público ou passiva, dando condições para que o cidadão busque com facilidade, racionalidade e eficiência as informações. A nova Lei da Transparência está em pleno vigor no país. A partir deste projeto, a sociedade poderá acompanhar a tramitação desses processos e verificar se os preceitos estabelecidos na Lei das Licitações estão sendo cumpridos. Em contrapartida, a administração pública terá a oportunidade de garantir maior publicidade e moralidade à gestão dos recursos públicos. O desenvolvimento tecnológico facilita o acesso a dados e informações relacionadas ao poder público, antes acessíveis a uma menor parcela da população. Exemplo disso é a transmissão ao vivo das licitações da Prefeitura de Curitiba, em atenção ao artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece que a administração pública seguirá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ao adotar esta regra para os processos licitatórios, Curitiba está na vanguarda no Brasil nesta área. Outro exemplo é o da Prefeitura de Guarujá, onde a Justiça validou a lei apresentada pela Câmara Municipal após uma longa disputa judicial, travada contra a Câmara Municipal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP, deu ganho de causa ao Legislativo, tornando válida a lei originária do projeto de lei PL 047/2014, que regulamenta a aplicação dos princípios da publicidade, transparência e de acesso às informações nos procedimentos de licitação. Aprovado em abril pelo plenário da Câmara, o projeto vinha sendo alvo de questionamentos por parte do Executivo, que, além de vetá-lo, ainda tentou suspender seus efeitos, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, julgada agora improcedente pelos desembargadores do TJ. Com a decisão, a administração municipal passará a ter que divulgar integralmente no seu site todos os atos e documentos relativos a todas as modalidades de procedimentos licitatórios, inclusive os que, por determinação legal ou decisão específica, não são submetidos à apreciação do Tribunal de Contas. O mesmo valerá para todos os atos relativos à dispensa ou à inexigibilidade de licitação, assim como os procedimentos de contratação mediante parcerias público-privadas, concessões, permissões e convênios. O objetivo, segundo o autor da medida, é justamente dar maior transparência aos atos do Executivo, ao tornar esse tipo de informação mais acessível aos munícipes. Constitui direito da cidadania e dever do município o amplo acesso às informações pertinentes aos procedimentos de licitação pública. Lembrando que a iniciativa vai ao encontro de práticas estabelecidas na Lei da Transparência, de Acesso à Informação e Lei de Anticorrupção, fonte a Tribuna Online. Da mesma forma, o prefeito de Joinville sancionou o projeto da transparência de autoria do vereador Maurício Peixer, dizendo que uma palavra que diferencia e separa os políticos e administradores nos dias de hoje é a transparência. O projeto, que foi muitíssimo bem aceito pela população, que deseja cada vez maior transparência por parte do poder público em todas as esferas, foi sancionado pelo prefeito de Joinville, Dr. Udo Doller. Quem trabalha no poder público precisa entender que é nosso dever dar ao cidadão que paga os seus impostos o direito de ver e acompanhar com clareza todos os processos. E este é apenas o primeiro passo que Joinville dá em direção da transparência total. Acredito que esta lei é uma conquista do morador e trabalhador da terceira maior cidade do sul do país, destacou o vereador Maurício Peixer, autor da lei. Desta forma, considerando os fundamentos legais, ora declinados, bem como a adaptação da matéria às normas formalísticas da técnica legislativa, os membros
Roberto Carlos Iope, Juliano Fiuza e João Valério Mocelin resolvem apresentar parecer contrário ao veto do Executivo. Já os membros Leomar Gugel e Marcel Rota Simon são favoráveis ao veto do Executivo, pois entendem que o projeto se encontra viciado em sua origem, onde indiretamente o Legislativo está criando despesa ao Poder Executivo, o que é vedado constitucionalmente. Justificam que não são contrários à divulgação dos atos do Executivo, porém são contra a forma como o projeto foi apresentado, sendo que darão maiores fundamentos em plenário. Portanto, por maioria, o presente veto obteve parecer contrário pelos membros das comissões. É o parecer, contudo, a apreciação do mérito em plenário. Sala das Comissões, 14 de março de 2017. Eu coloco em discussão o veto. A palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Roberto. Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria que esse projeto, independente da posição que vai ser tomada, continuasse com harmonia nesta casa e também com harmonia com o executivo que a gente está tendo. Esse projeto foi votado por todos os vereadores em 2016, teve aprovação unânime. O prefeito passado acabou não homologando esse projeto e o atual prefeito, então, vetou voltando para casa. Eu quero, assim, me dirigir aos vereadores de governo, que hoje de manhã nós conversando com a Luciane, o Executivo não é contrário ao projeto, mas sim questiona que não tem estrutura para executar esse projeto. Eu quero, assim, falar diretamente com você, Marcel, que o Executivo tem uma maneira de resolver isso. É de pedir, no segundo momento, porque hoje nós vamos julgar o veto, de que se amplie o prazo do artigo 4, que é de 45 dias, se estenda mais. 45 dias realmente é um prazo muito curto para executar. E o artigo 7º, que tem algumas questões também, caindo a responsabilidade sobre o prefeito, que pode ser analisada e melhorada neste parágrafo. Mas eu quero assim dizer que a sociedade brasileira, ela evoluiu. A sociedade Espumoso, ela cobra transparência também de nós, vereadores, também do Executivo. Então, eu acredito, assim, vereador Marcel e vereadores de governo, que é possível ser votado, sim, tirado esse veto, corrigir esses problemas que tem e ser um instrumento na mão da sociedade. Essa é a minha posição, senhor presidente, senhores vereadores, e que esse seja um instrumento, porque daqui 4 anos a gente pode estar discutindo aperfeiçoar esses instrumentos de fiscalização. Mas também tem que ser dadas as condições para o Poder Executivo executar. Por isso que a gente faz alusão ao artigo 4º, a temporalidade de 45 dias, que é pouca, e também na questão do artigo 7º, que realmente algumas coisas têm que ser mexidas. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Debatemos anteriormente na comissão e realmente eram esses 2 artigos. O artigo 4º, onde consta que deverá criar arquivos de endereços eletrônicos, enfim, bem como celulares, acaba por onerar. Então, torna-se viciado. Assim, bem como o artigo 7º, em caso de não cumprimento, aplica-se multa correspondente, outro vício. Porém, desta forma, com maior prazo, acho que o Poder Executivo pode se organizar e dando maior prazo, acredito que sim, porque ninguém é contra a transparência, pelo contrário, acho que precisamos de transparência. Hoje nós possuímos o site espumoso.com.br, onde aparecem todas as licitações, estão ali, temos o portal da transparência. Se vierem outros instrumentos, desde que dentro da legalidade, da nossa parte, da minha, pelo menos, serão bem-vindos. A palavra continua com os demais vereadores. Nós também se posicionamos contra o projeto devido a essas falhas, né, no artigo 4º e no artigo 7º. Porque quem ficará onerado no artigo 7º aqui, né, o prefeito municipal, em qualquer caso é multa, daí já sai viciado. E também eu acho que se nós
não somos contra se nós alimentarmos bem o site. Temos pregões também aí que está sendo feito as licitações para o pregão. Eu acho que e se voltar um projeto assim, como diz o Marcelo, com mais prazo na casa, de repente, né, nós somos totalmente a favor. Mas da maneira que está aqui, nós somos contra o projeto. A palavra continua com os demais vereadores. Ninguém quer fazer mais uso da palavra, então eu coloco em votação. Quem é favorável ao veto, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Então, deu empate, como sobra para o presidente da casa, com o voto Minerva. Dizer também que sou contrário ao veto do senhor prefeito. Então, foi rejeitado pela maioria o veto do senhor prefeito.